Boa tarde, caros concessionários. Hoje é quinta-feira, 14 de agosto. Conforme prometido para vocês, de agora em diante, faremos pelo menos 2 mensagens semanais, uma na terça de vendas e hoje de pós-vendas aqui com o Merulo e com o Andréas. Então, queremos deixar isso bem marcado para vocês, para aqueles que estão assistindo e talvez seus gerentes de pós-venda não estejam assistindo, que vocês retransmitam a ele, enviem a eles. É importante porque nós vamos estar comunicando mais detalhes, bastante coisas importantes que na operação do dia a dia é fundamental e, obviamente, ninguém melhor que o gestor que está lá na frente para poder estar recebendo essas informações e trabalhando e, mais do que nunca, estar questionando aqui, ligando, perguntando, mandando e-mail, WhatsApp para o Merulo ou para o Andrés para a gente esclarecer e não deixar dúvida nenhuma. Então, com vocês hoje, Merulo, Andrés. Então é isso, amigos. Conforme o Mauro falou, hoje, quinta-feira, vamos trazer algumas informações do pós-venda. É importante deixar apontado, né, Andrés, que fica ao gosto de vocês, qualquer assunto que vocês queiram tratar do pós-venda, por favor, nos comunique e nós traremos as informações nos programas posteriores. Hoje nós vamos falar de 3 assuntos bastante importantes. Um, que é o trend do atingimento do objetivo do mês. Outro, que é o PMI, certo, Andrés? E o outro, que é o GIG, que é a auditoria de garantia dentro do novo processo que nós estamos trabalhando a 4 mãos com a fábrica. Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro tema aqui a respeito do atingimento do objetivo dentro do mês de agosto. Quando nós falamos em um trend, seria a proporção que hoje nós temos. Nós temos 10 dias úteis realizados do mês, esses são os dados de 10 dias úteis, com um mês de 21 dias úteis. Portanto, se vocês acompanharem e projetarmos esses pedidos colocados até o final do mês, conforme este trend de atingimento, nós teríamos um fechamento da região 1 com 48%, a região 2 com 36% do atingimento, região 3, 42,8%, região 4, 38%, 22,2% na região 5, na região 6, 37% e um fechamento nacional de 38,4%. Lógico, cabe frisar que nós temos uma campanha de super bônus, nós temos ainda no decorrer do mês todos os estratégicos que serão lançados e já existe um padrão dentro da rede quando ele aguarda o final do mês para que verifique o seu atingimento e a necessidade de fechamento que cada DN estrategicamente tem. Então, verifiquem tanto no padrão normal dos atingimentos de bonificação da escala de 4% a 7% e a incorporação do super bônus. Lógico, vocês viram a live, o super bônus depende exatamente da faixa de atendimento e chega a 130%. Então façam as suas contas, não simplesmente pela bonificação que vocês vão adquirir, porém, o que vocês vão colocar dentro do estoque e o que vocês vão inflar o estoque em função da bonificação. Então isso é uma decisão realmente estratégica e bastante delicada. Por quê? O nosso objetivo é trabalhar no varejo. Então você tem que vender para comprar e não comprar para vender. Então verifique com muita cautela e façam os seus pedidos da medida que acharem conveniente. Como segundo tema, vamos falar do GIG, que é a Gestão Inteligente da Garantia. Esse trabalho tem sido feito a 4 mãos, há um tempo bastante importante, junto com a fábrica. Montamos um comitê de garantia, com garantistas bem importantes da rede, conhecem muito do assunto, e nós estamos fazendo uma limpeza, no bom sentido, que é a adequação do processo, que ele vem da Alemanha, estamos customizando de uma melhor forma para o Brasil. Então nós temos uma lista de irregularidades e nós já trabalhamos um percentual bastante importante na redução, exclusão e a responsabilidade de cada ponto de quem é.
e principalmente da decisão do auditor em si. Então vamos falar um pouquinho aqui. Vamos lá. Então, para começar, né, a gente tem acompanhado 100% das auditorias que estão ocorrendo nessa nova modalidade através do GIC. Né. Então, tivemos até agora 72 auditorias, né, a gente entende com resultados bem positivos, né, a gente teve pouquíssimos, quase nada de estorno. Quando teve, realmente teve um pouco mais de irregularidades, né, Merula? Sim. A gente não pode compactuar com esse tipo de postura, mas, de forma geral, as auditorias têm sido bem orientativas, né? Eles esgotam bastante o tema de achar uma evidência que foi feito o serviço, que foi aplicada a peça, sem antes de ficar canetando e debitando o concessionário. Então, a gente teve números bastante positivos. Vocês podem ver aí, ó, na distribuição das irregularidades, só 8%, né, que teve alguma penalidade, né? Se comparando com a metodologia anterior, isso seria 36%. Então, só para vocês terem uma ordem de grandeza de como que foi enxugado e como está sendo mais efetivo no sentido de orientar o concessionário de fazer uma garantia correta para, em vezes seguintes, não ocorrerem tais irregularidades. Além do mais, né, a gente está entrando numa fase de poder já ampliar mais, né, com mais concessionários. Todos esses que passaram, eles acharam a experiência bastante positiva. Gostaram de como foi feito, né, que não tinha mais aquela pressão. Então não tem uma necessidade de ficar fabricando uma evidência, né, imprimir SG ou fazer uma assinatura que não tinha. Não, é melhor, fala a verdade e eles vão conduzir de uma forma que você não vai ser penalizado. A penalidade só vem se realmente foi criada alguma situação que fakeasse, né, um serviço. Aí realmente fica difícil de defender, né, Medeiros? Perfeito. E vale frisar que nós não somos coniventes com o erro, como o Andreas falou, né? Então é importante frisar novamente que esses 3 grupos que sofreram uma penalidade maior foram exatamente por fabricação de SGs e indução ao erro do analista de garantia da fábrica. Então, existe circulando na rede um pacote de fotografias que são utilizadas para inúmeras SGs. E, logicamente, nós vimos uma por uma, são exatamente as mesmas fotos. Não precisa ser feito isso. Então, hoje, de novo, como o Andreas falou, estou ratificando, é melhor você falar que realmente, se eu não tenho essa evidência, o time de auditoria está buscando outras evidências que concretizam o que vocês estão falando. Então não há necessidade de fabricar nenhuma prova para isso. Nós verificamos isso nos fóruns técnicos e dentro das nossas reuniões regionais, todos que foram auditados elogiaram a postura do auditor, porque foram buscar essas evidências, o que não era feito anteriormente, não é isso, André? Exatamente. A equipe de auditores também passou por um treinamento, né, para mudar um pouco a cabeça em relação a isso, né, para poder auxiliá-los no sentido da orientação, né. Então, quando vocês olham assim, ou agora aqui na tela, né, você vê lá, irregularidades de orientação, né, antigamente isso era tudo estornado. Valor de ESG ou nota fiscal divergente, data de reparo, tudo coisa de processo, né? Ordem de serviço original não apresentada, ausência de descrição do reparo, então os top 10 aqui. Isso tudo está indo para o orientativo. Os poucos ainda que a gente teve estorno, né? Realmente foram coisas um pouco mais complicadas de comprovar, né? Quando você vai cobrar um material que você de fato não usou, né? Cobrança de COS injustificado, cobrança de material em duplicidade, né, falta de protocolo de diagnóstico, todas essas coisas, aí a turma sabe como funciona, que tem que ter essas evidências. Mas de qualquer forma, eu acho que está bastante positivo, acho que a gente está no caminho certo. O Merula falou lá da lista, né, de irregularidades, ainda estamos trabalhando nisso, né? Deu uma boa cortada já, né, Merula? Bastante. Mas a gente ainda está fazendo alguns ajustezinhos
para chegar num material, numa condição bastante bacana, né? Como o Medula falou, a quatro mãos, o pessoal lá da equipe do Seco, o Fossalusa também, toda a equipe de garantia, né? O Rodrigo Bueno, o Rasa, né? Eles têm ajudado a gente e a gente também tem conversado bastante com eles e também com contribuição bem importante das equipes de garantistas aí da rede, né? Como ele falou, a gente pegou gente extremamente capacitada e experiente, né? Que contribuíram significativamente com o caminho que a gente está tomando aqui. Vamos falar agora de um terceiro ponto importantíssimo, né, que foi uma dor, é uma dor na rede, claro, porque para contextualizar um pouco a respeito dos débitos de revisão de série desde 2019 que estão acontecendo dentro da rede, que foi um impacto bastante forte, porque no momento que foi feito não foi alinhado com a Sobrave e nós fomos pegos de surpresa da mesma forma que a rede. Muito bem, negociamos tudo isso, acompanhamos, solicitamos inúmeras informações para que a rede tivesse noção do que estava acontecendo e basicamente chegamos em um funil, né, de soluções. Então, hoje, o estorno que acontece realmente em cima dessas SGs são problemas, por exemplo, que veículos que não têm revisão de série, veículos importados e uma sequência de problemas que estão descritos para cada DN. Vamos acompanhar um pouquinho, o Andrés vai falar um pouquinho do que vocês estão recebendo agora através do Departamento de Garantia, especificamente do vosso DN, e é o que vocês têm que verificar. Vamos lá, Andrés? Isso. Quando começou toda essa história, que frisando mais uma vez, não fomos a favor, né, fomos contra, até por causa dos prazos e tal, mas enfim, acabamos não ganhando essa, mas eu acho que a gente conseguiu ajustar bastante coisa. Uma das coisas que a gente pediu que a Volkswagen mostrasse para vocês todos os casos referentes ao seu concessionário que estão sendo estornados. Então vocês estão vendo aí na tela, esse é um exemplo, né? É um exemplo, né? Eu risquei aqui o número e o nome do concessionário, mas como vocês vão receber? Então bem estratificado, o chassi que estava envolvido, qual foi a SG e qual foi o motivo, né? Então vocês podem ver ali onde está escrito tipo, que está escrito algumas datas. Então isso foi por causa de prazo, que os prazos estavam errados na hora de fazer o lançamento lá da revisão de série. Tem casos também de duplicidade, né? Um concessionário já tinha feito, aí o outro fez a mesma revisão seguindo, ou o mesmo concessionário, então isso realmente tem um estorno. Mas também a questão dos prazos é assim, você devia ter feito o segundo serviço e não o primeiro, então eles vão estornar o primeiro e vão te creditar o segundo. Importante frisar que para tudo vocês têm que fazer um pedido de reconsideração, né? Então caiu lá, qualquer assunto desse da revisão de série, pedido de reconsideração. E aí eles vão orientar vocês, cancela a SG assim e lança outra e faz assado. Eles vão dar as orientações corretas. De forma geral, a gente tem tido assim, 80% do que está sendo estornado está sendo devolvido para a rede, né? Então, são só ajustes de processos no sistema, né? E a gente não está tendo essa perda. Agora, como o Medula falou, às vezes tem carro que era de origem do Paraguai ou da Argentina, foi feita revisão de série, ou carro que realmente não estava no programa, né? Tinha lá, Passat, Touareg, não sei, carros assim que não tinham. Cabe lembrar ainda que, apesar da revisão de série não estar mais sendo vendida nos carros atuais, a gente tem mais ou menos uns 3 anos ainda de revisão de série dos carros que foram vendidos até o final dela. Então, a gente tem que fazer os processos corretos para que a gente não tenha esse tipo de problema, né? Quando a gente fala aqui base de dados PMI para a fábrica é a revisão de série. Então, a gente pediu para cada concessionário que fosse estratificado, né? Quanto foi o total pago, quais são os valores, né, do grupo, se é um grupo, quanto é do grupo e quanto é do concessionário especificamente, né?
Aí eles põem lá, ó, valores estornados para análise e reconsideração, analisados e reconsiderados, né? Então, e finalmente valores para serem analisados que ainda são casos futuros. E o que vai ser estornado, aí eles ainda dividem lá, agora em 2 vezes, né? Era em mais vezes quando começou em Correto, julho, né? correto. Mas enfim. Então, cabe só frisar que o que causou um espanto quando viu o impacto financeiro de um estorno muito alto foi porque, sistemicamente, eles não conseguem extrair o erro da SG. Então, primeira instância, eu estorno a SG inteira, peças em mão de obra. Quando a rede pede a reconsideração, eles devolvem o valor da peça Sim. e uma parte da mão de obra que está correta. Então, a diferença é o que não está cobrado corretamente dentro da mão de obra. Então, é a importância da reconsideração de todas as SGs que foram estornadas, porque somente dessa forma eles poderão devolver o valor da peça e um parcial da mão de obra. É isso aí. Então, eu vou dar um exemplo com números fictícios. Vamos dizer que a primeira revisão seria R$ 700 e a segunda 600. E você lançou uma primeira no lugar da segunda. Então, ele vai se tornar os 700 e vai te devolver os 600, que era o valor correto do segundo serviço que deveria ter sido aplicado, né? São números fictícios, né? Mas é só para deixar no redondo e poder explicar um pouco melhor. A gente está aqui à disposição sempre, né, esse assunto já vem há bastante tempo, né, Milu? Sim. E a gente, logo de cara, nós já orientamos a rede, pede reconsideração, né? A fábrica estava um pouco reticente no começo de dar essas orientações, mas depois, em muitas conversas que nós tivemos, eles acabaram atendendo, né? Então, hoje já existe um processo para isso. Dá trabalho? Dá, porque se você for ver, tem muitas SGs envolvidas, né? Mas, segundo eles, é menos de 1%, né? 0,6%. De um contexto nacional. Nacional, né? Sim. Então, enfim, não era mais correto, né? Podia ter sido evitado antes, né? Podia ter sido orientado para não chegar nesses volumes, mas eles também sofreram auditoria interna lá e foram obrigados a fazer dessa forma. Muito bem. Eu acredito que hoje essas são as informações. Deixo aberto novamente. Qualquer assunto que vocês queiram que nós tratemos aqui, fiquem à vontade e nos comuniquem, nós vamos dar as informações que vocês precisam. Para contextualizar, nós temos mais de 60 pontos andando dentro da Volkswagen a respeito dos temas de pós-venda. É um leque muito grande. Então, estamos à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvidas da rede. É isso, Andrés? Isso. E só para talvez reforçar, né? A gente vai estar aqui na tela, o nosso e-mail, o nosso celular. Caso alguém queira ligar, queira mandar um WhatsApp, queira mandar um e-mail para a gente já divulgou isso, né? Tem lá o material com quem você fala, mas a gente está aqui à disposição sempre para tratar dos assuntos de pós-venda. É isso. Obrigado a todos e até a próxima. Até!